Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então hoje estar abordando regras do polígono. Hoje então fazer exercícios e exemplos referentes às situações anteriores, abordando caso a caso que pode acontecer, que pode ser cobrado, beleza? Vamos então aqui para a tela do computador. Caso particular, caso 1. Este caso é este método de soma vetorial, ele nos permite, certo? Somar diversos vetores, dois ou mais vetores, certo? Ao mesmo tempo. Se tivermos 4 vetores, iremos efetuar a soma dos 4 vetores, fazendo a soma vetorial. Aqui nós temos, uma resultante, onde temos o vetor A, B, C e D. Temos 4 vetores aqui. Nesses 4 vetores, eles estão distribuídos de forma dispersa, certo? Espalhados. Na regra do polígono, qual é a ideia principal? A ideia principal é unirmos a ponta do vetor com a cauda do outro vetor, que consequentemente nós teremos o vetor resultante. Emanuel, aqui nessa situação, tanto faz eu somar A com C, mais C, depois com D, depois com B, tanto faz, certo? Você pode misturar e fazer uma salada mista referente. Porém, eu vou adotar letra por letra, o padrão A, B, C e D. Vamos lá então. A gente vamos fazer o que eu disse, né? A gente pega o vetor A, desenha ele, une o vetor B com o vetor A. Para unir esses dois vetores, nós precisamos fazer o quê? Na regra do polígono. Precisamos pegar a cauda desse vetor, a cauda do vetor aqui, e unir ao ponto da flecha, certo? Da flecha de A. Unimos aqui, depois fazemos o mesmo processo para C, depois o mesmo processo para D. Unindo isso, nós agora vamos encontrar o vetor resultante. Esse vetor resultante, no caso, ele sai da cauda do vetor A até a flecha do último vetor que você inseriu, certo? No caso aqui, o vetor D. Então, aqui nós temos o vetor resultante. Emanuel, se eu tivesse modificado aí, incluído C no lugar de D, ou ao invés de incluir A, B, C, D, eu incluí A, D, C, B. Daria o mesmo resultante, certo? O vetor resultante seria o mesmo. Isso independe. Se nós adotarmos como primeiro termo o vetor C, também daria a mesma coisa. O vetor resultante final seria o mesmo vetor, com a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, certo? Seria o mesmo vetor. Isso independe se você iria começar com A, com B, com C ou com D, e independe também a ordem, certo? Então, vamos agora para um segundo caso. Nós não temos mais aquela quantidade que tínhamos, 4 vetores. Agora nós já temos 6 vetores, certo? Vamos determinar então a soma vetorial desses vetores. Aqui estão os vetores distribuídos, A, B, C, D, E, F. Você pode parar para pensar assim, Emanuel, mas aqui, ó, esse vetor já está pronto. É só fazer isso aqui, ó. Pegar o vetor e a cauda do vetor e unir com essa outra, essas flechas aqui. Isto aqui, ó, é errado, certo? Não façam isso. Eu vou até apagar para que vocês não confundam e realizem esse processo, certo? Nessa situação, o que é que a gente vamos fazer? A gente vamos escolher qual vetor vamos utilizar como inicial. Vamos aqui adotar o A, poderíamos adotar o F ou qualquer outro. E, consequentemente, unindo os demais, certo? Esses vetores aí, eles poderiam vir espalhados na folha, porém eles vieram unidos. Mas, na hora da regra do polígono, a soma vetorial, nós separamos ele. É como se tivesse todos separados aí, cada um separado um do outro. Então, vamos adotar primeiro o A, pegar primeiro o vetor A, depois unir, vamos escolher o vetor B aqui para a circunstância.
unir então o vetor B, certo? A vetorial, B vetorial, certo? Vamos agora pegar o vetor C, certo? Manuel, mas você está adotando da mesma forma que está descrito aqui. Tudo bem, fica a seu critério, certo? Você que tem a opção de escolher dessa forma ou diferente. Eu vou continuar seguindo a ordem alfabética. Vou aqui incluir o vetor D, certo? O vetor D. E agora, depois do D, é o E. Vou incluir o vetor E. E por último, vou incluir o vetor F. Seguir a ordem alfabética aqui, da mesma forma. Então, como resultante, para resultante nós precisamos de quê? Que o vetor resultante vai sair da cauda do vetor inicial até a flecha do vetor final, do vetor F, certo? Então, a soma vetorial ou o vetor resultante, fica a seu critério, é este comprimento aqui, certo? Com essa direção, com esse sentido e este módulo, certo? Manuel, mas tem outra forma de resolver? Eu fiz aqui de outra forma para vocês verem que há a possibilidade de modificar e o resultado não será alterado. Por quê? Eu iniciei com o F, certo? Iniciei aqui com o vetor F. Do vetor F, eu inseri o vetor E, depois o vetor D, o vetor A, B e o vetor C. E a resultante, no caso, será a mesma, certo? O mesmo tamanho, o mesmo comprimento, o mesmo sentido, certo? Mesma direção. O vetor resultante é o mesmo, independente de eu adotar A, B, C, D, E, F ou F, E, D, A, B, C, certo? Se eu também adotar de outra forma, o resultado, o vetor resultante, será o mesmo, certo? Vamos então para um terceiro caso, certo? Nesse terceiro caso, nós temos os vetores seguintes. Nós temos três vetores. Os vetores estão na mesma origem e a partir daí vamos fazer os cálculos necessários para determinar o vetor resultante. Nós temos o vetor A, B e C. Nós queremos o vetor resultante. Para essa situação, nós temos algumas formas de resolução. Eu vou aqui abordar um primeiro método e o outro método que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Não precisam se preocupar, mas irei explicar como é que vai funcionar essa situação. Nós temos aqui o vetor A, o vetor C e o vetor B. Nós temos duas formas de montar esses vetores, pela regra do polígono. Primeira forma é a forma que eu vou utilizar unindo caudas, certo? Eu vou unir as três caudas dos três vetores no mesmo lugar. Eu vou adotar como origem o ponto aqui, A inicial aqui, B inicial aqui e C inicial aqui, certo? Nas três caudas. Adotando isso, eu tenho o seguinte: unir no caso esses três vetores A, B e C. O vetor resultante deles será o seguinte: nós temos aqui, se nós observarmos, B com duas setas, certo? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 setas no vetor A, certo? E no vetor C, nós temos um total de 4 setas, certo? 4 tracinhos, 4 tracejados, A, 7 e B, 2. O que é que nessa situação faremos? A gente observa que no vetor aqui, que os vetores que estão na vertical, certo? Os vetores que estão na vertical, eles estão subtraindo, um está ao contrário ao outro, certo? Enquanto o vetor A está apontando para cima, o vetor B está apontando para baixo, certo? Nessa situação, o que a gente podemos estar realizando é a subtração de vetores. O vetor A está ao contrário do vetor B. Então, se o vetor B ele tem duas setas, no vetor A agora nós vamos subtrair duas setas. Vamos subtrair essa seta e essa seta. Então, o vetor B, o vetor no caso agora o resultante, ele vai ficar
posicionado aqui, certo? Nessa parte do vetor A, certo? Eu agora estou trabalhando com tracejados, não estou trabalhando mais com caudas e setas, certo? Estou trabalhando com os tracejados de cada vetor. Por isso que a ideia mudou um pouco daqueles outros utilizados. Porém, é o mesmo tamanho, certo? O tamanho do vetor em si é o que eu vou trabalhar. Aí, o que é que acontece aqui nessa situação? Nós temos o vetor em A, que ficará agora em 5, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5. E o vetor C permanece no mesmo. Por quê? Porque ele não tem nenhum vetor subtraindo ele. Então, o vetor resultante será, no caso, um vetor da cauda de todos os vetores até o ponto de interseção deles, o ponto de encontro, certo? Qual é o ponto de encontro? Justamente este aqui, ó. Então, temos o vetor resultante sendo este daqui. Exatamente a mesma coisa, ó, que feito aqui, certo? Essa é uma das formas de resolver e determinar o vetor resultante, certo? Eu vou mostrar agora o outro método de resolver essa mesma situação com as regras do polígonos, unindo cauda com flecha, certo? Para a mesma situação, vamos ver agora uma outra forma de resolver, que é unindo caudas e flecha. Vou pegar a cauda do vetor C e unir a flecha do vetor A, certo? E a flecha, no caso do vetor C, unir a cauda do vetor B, fazendo essa união aqui, ó. E com isso, nós temos o vetor resultante, que é da cauda do vetor A até a flecha do vetor B, certo? Esse daqui é o vetor resultante. Esse vetor resultante, se observarmos, é a mesma direção, o mesmo sentido do vetor anterior, certo? Que a gente determinou. Por quê? Porque, no caso, independe da forma que a gente vai resolver. Com a resolução daquela questão, os vetores, no caso, ficariam direcionados para o mesmo sentido, mesma direção, pois independe de qualquer circunstância, da forma que você vai resolver. Se você vai resolver primeiro a adição de A mais B, B mais C, C mais D, independe da forma que você vai resolver, o final, a resposta final desse procedimento tem que dar, no caso, exatamente o mesmo resultado, certo? O vetor resultante sempre será o mesmo nessas circunstâncias, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.